Boa noite aos amigos que acompanham o nosso canal da ANDES, Associação Nacional dos Desembargadores, que perdem o seu tempo para nos escutar numa quinta-feira a essa hora, mas tem valido muito a pena para todos nós, obviamente. Eu sempre estou começando explicando um pouco o que é a ANDES. A ANDES é, como eu disse, a Associação Nacional dos Desembargadores, criada em 2006 por um grupo de desembargadores do Brasil inteiro, aqui no Rio de Janeiro. É uma associação que congrega o segundo grau, os TRFs, TRTs e TJs. Estamos remodelando a ANDES, quer dizer, modernizando a ANDES, novo site, entramos nas redes sociais, nas mídias sociais, estamos com página tanto no Instagram, quanto no Facebook e também no Twitter, né? Começamos o Twitter até uns 3 dias atrás. E a ANDES tem sido, a gente tem desde o primeiro momento, eu assumi há 2 meses atrás, temos iniciado o projeto de webinar, né? Para discutir os problemas que atormentam, de alguma maneira, o judiciário brasileiro e também a sociedade brasileira. Hoje, a gente está com excelentes convidados e falando sobre um tema muito interessante, que é um anteprojeto de custas judiciais. Esse anteprojeto de custas judiciais, ele nasceu no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. E, no passado, outro projeto tentou também evoluir, mas nada parecido com esse atual projeto, em que o ministro Dias Toffoli, então, indica ao ministro Cueva que vai estar presente neste webinar nos próximos, daqui a mais ou menos meia hora ou 15 minutos, pois está neste momento, me ligou agora há pouco, na posse ainda do ministro Humberto Martins, que hoje assume a presidência do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Estamos a aguardá-lo. Então, o ministro Cueva, ele, então, preside esse grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho vem nos últimos... Depois a Luciana me ajuda, o Felipe, eu acho que 1 ano, praticamente, prejudicou muito a Covid, acabou nos separando, e a gente tinha reuniões mensais, de 2 em 2 meses, acabou a gente começando a fazer as reuniões virtualmente. Então, esse grupo de trabalho, então, produz, depois de ouvir a sociedade civil brasileira, numa memorável audiência pública lá no STJ, acaba, então, desaguando nesse anteprojeto. Esse anteprojeto será encaminhado nos próximos dias ou meses ao Congresso Nacional, e ele, então, tenta, de alguma maneira, parametrizar as custas, a cobrança de custas e taxa judiciária. Depois o Felipe vai explicar, nós acabamos botando tudo no elemento custas, no Brasil, parametrizar alguns procedimentos no Brasil sobre custas judiciais, porque o que a gente percebe claramente é que cada estado, por ser uma lei estadual, cada estado tem uma forma, um modo, uma maneira, um valor, uma tabela, e isso prejudica muito a todos. Prejudica a advocacia, os advogados, porque não conseguem pagar efetivamente, às vezes os recursos são desertos por conta de centavos, há um emaranhado de situações que dificultam e muito a cobrança e também o entendimento para o jurisdicionado, que, afinal de contas, não é obrigado a saber. Então, esse projeto, que, na verdade, é um anteprojeto de lei complementar, ele veio para exatamente tentar regulamentar a questão das custas judiciais no Brasil, no que compete, obviamente, ao CNJ, que, em última análise, é aquele órgão de fiscalização
e de controle externo. Então, para começar a tratar desse tema, eu vou chamar a professora Luciana Ianchi. A professora, e eu costumo dizer e deixar sempre claro, eu gosto de falar, e mesmo de forma simples, mas os currículos são muito importantes, porque cada currículo desse e cada título desse por trás tem uma devoção muito grande. Professora, pesquisadora e coordenadora do Núcleo de Análise Econômica do Direito do INSP, doutora em Economia pela FGV e ESP, mestre em Economia Aplicada em Relações Industriais pela University of Wisconsin-Madison, bacharel em Economia pela FEA-USP, membro fundadora e ex-presidente, em 2016, da Associação Brasileira de Direito e Economia, ABDE, diretora da Associação Latino-Americana e Ibérico-Americana de Direito e Economia em 2020 e 2021. Portanto, a professora é extremamente abalizada, criteriosa e ajudou muito a todos nós do grupo. E estamos aqui muito te agradecendo, Luciana, por, na quinta-feira, você largar tudo e todos para estar aqui com a gente. Muito obrigado por estar aqui, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos, boa noite que nos escutam. Queria primeiro cumprimentar o desembargador Marcelo pelo convite para participar desse painel, desse evento, o doutor Jamil, doutor Felipe e todos os associados da ANDES que nos escutam. Primeiramente, eu queria dizer assim, que é uma honra não só estar nesse painel por si só, mas muito mais honra de ter participado desse grupo de trabalho, né? Como o desembargador acabou de ler o meu currículo, eu costumo brincar, no bom e no mau sentido, eu sou uma economista pura, né? Então, eu tenho a graduação, mestrado e doutorado em economia. É verdade que desde o meu doutorado, e são uns 15 anos, o meu objeto de estudo é o judiciário, né? Então, hoje, eu praticamente nem falo mais com meus colegas economistas, eu falo muito mais com colegas juristas, né, desembargadores, juízes, porque, de fato, né, eu tenho focado muito meu objeto de estudo no judiciário. Só que nem sempre, apesar do meu interesse, nem sempre, né, os fóruns jurídicos são abertos, né, a uma interdisciplinaridade, né? Então, não é raro, né? E eu falo até por nós, né, pelo lado da economia também. A interdisciplinaridade, muitas vezes, ela não é muito bem aceita, né? Porque as pessoas têm uma certa insegurança de que, né, a pessoa da outra área vai invadir, né, não vai falar tão bem, né? Com certeza, né, tem esse tipo de conflitos, tá? No entanto, eu gosto de enfatizar porque é um jus que eu prometi que eu faria desde que eu comecei minha pesquisa do judiciário. O CNJ, sobretudo, né, o Conselho Nacional de Justiça, tem sido muito aberto, não só para quem conhece bem, né, o funcionamento, contratando profissionais de altíssima qualidade de outras áreas, economistas, estatísticos, né, administradores, mas o próprio enfoque de todo o trabalho do CNJ tem sido muito, né, dessa interdisciplinaridade rica, produtiva, né? E isso tem acontecido desde quando, né, ele começou a existir através dos relatórios, que são um dos maiores, os relatórios, por exemplo, do Justiça em Números, que tem sido fonte das minhas pesquisas, né? E a própria, né, criação de grupos de trabalho. Esse é um deles, né, o grupo de trabalho que estudou a questão das custas judiciárias, mas também de outros grupos de trabalho que a gente sabe que também tem essa natureza interdisciplinar. Eu considero isso um avanço, né, em todos os sentidos. A ciência do século XXI não tem mais como, né, manter dentro de caixinhas fechadas. O mundo tem problemas muito complexos que não podem ser resolvidos somente com uma única visão. Então, na verdade, uma fala um pouco de gratidão também, de eu ter sempre encontrado portas abertas, sobretudo no CNJ, tá? Bom, especificamente com relação a esse tema do anteprojeto da lei de custas que a gente passou, apesar, né, do isolamento, da pandemia, a gente avançou no trabalho, né, alguns contribuindo mais, outros contribuindo de maneira um pouquinho mais pontual, como foi o meu caso. É um projeto assim, de importância extrema, porque antes mesmo de ter sido criado esse grupo, a gente já ouvia, né, muitas pessoas comentando, discutindo, preocupados,
dissertações de mestrado, trabalhos de doutorado focados nesse tema, que eu vou, inclusive, citar um pouco aqui na minha fala, né? E eu não preciso dizer que, de fato, isso é um assunto que permeia todo o funcionamento do judiciário, né? Por óbvio, eu aqui, na noite de hoje, nesse evento, eu vou trazer a perspectiva econômica dessa questão, né? E eu vou focar, na verdade, mais alguns princípios. Daqui a pouco o doutor Felipe vai entrar nos detalhes, né, da questões mais jurídicas, realmente das questões normativas que foram do anteprojeto, que talvez alguns dos senhores já devem ter tido oportunidade de ter contato também. Mas eu vou focar, então, aqui na discussão de alguns princípios, num foco econômico, né? E aí os senhores vão ver, é uma coisa que eu costumo dizer, as diferenças entre a análise econômica e a análise jurídica são exageradas. No fundo, todos nós temos o mesmo objetivo de promoção, né, de justiça, de acesso à justiça, né, de um maior bem-estar para a sociedade. Inclusive, nós, na economia, temos um termo também de maximização, de função social, de bem-estar. E é isso, no fundo, que todos nós, independentes juristas, economistas, cientistas políticos, sociólogos, de fato, estamos preocupados. Talvez a gente vai enxergar o mundo e os problemas com uma perspectiva um pouquinho diferenciada, mas no final das contas, os nossos objetivos são os mesmos, né? E é isso que importa, na verdade, tá? Isso caracterizou muito, então, esse trabalho nosso com relação aí à lei das custas, e eu vou focar aqui em 6 pontos mais de princípios. Não vou me delongar demais, estou aqui cronometrando meu tempo, né, para não ultrapassar meu tempo. Então, eu vou começar do começo, do que esse anteprojeto ele se propõe, né? Então, na verdade, existem 3 princípios bastante claros e explícitos que guiaram os trabalhos desse GT, né? Desse grupo de trabalho, tá? Isso, inclusive, está escrito no documento, esse primeiro ponto que eu vou falar. Os 3 princípios, basicamente, é o seguinte, né? É um papel do preço do serviço. A gente precisa garantir a sustentabilidade do sistema de justiça. Eu sei que para muitos juristas pode soar muito incômodo, né, dizer que existe um preço, né? Assim, de fato, as custas têm um valor, né? Mas se você dizer que a justiça tem um preço, e de novo eu quero corrigir, né, como economista, esse entendimento do que quer dizer a palavra preço, né? Então, quando a gente fala a palavra preço, é uma maneira da gente indicar o valor, né, desse serviço, dessa instituição, do quanto que ela serve para a sociedade. É verdade que preço e valor não são exatamente a mesma coisa, mas na ausência, né, muitas vezes o preço é a melhor representação do valor. É óbvio que a justiça como um todo tem um valor para a sociedade e ela tem um valor tão grande que a gente não quer que ela colapse, né? A gente quer garantir a sua sustentabilidade. Por isso que nós precisamos garantir que se tenha um preço que seja um preço adequado. E adequado em que sentido? Está relacionado com os 2 outros princípios que guiaram esse GT. O segundo princípio, né, está relacionado ao acesso à justiça. As orientações que esse anteprojeto vai dar, a normatização dos valores das custas que esse anteprojeto está propondo, ela não pode obstruir, né, o acesso legítimo à justiça. A gente sabe que sim, muita dela, né, boa parte, né, dos acessos realmente são de necessidade, são de organizações e indivíduos que precisam de fato da justiça. A gente não pode obstruir isso. No entanto, os senhores sabem muito mais do que eu, né? Que muitas vezes a gente sabe que vários litígios, né, vários acessos que são feitos, elas poderiam ser evitadas. E eu quero deixar esse ponto para depois, que eu acho esse ponto muito importante. Então, esse foi o segundo princípio que guiou o trabalho do GT, né? A gente garantir o acesso à justiça, o acesso legítimo da justiça para quem realmente precisa. E o terceiro, né, que está relacionado com a questão do preço, está relacionado com a questão do acesso à justiça, que é o que a gente chama de uso racional, né? Então, é um uso racional dessa estrutura, que são compostos, por boa parte, os senhores fazem parte dessa estrutura, né? Eu estou aqui de gaiata, olhando, né, estudando meu objeto de estudo, mas os senhores fazem parte dessa estrutura. E a gente precisa que, como qualquer coisa no mundo, né, no planeta, ela seja utilizada de maneira racional, sem desperdícios, né? Porque se houver desperdício, vai faltar para alguém, né? Então, é aquela coisa, os recursos não são ilimitados. Talvez essa seja aí uma das
principais, né, mensagens que os economistas vão ficar martelando o tempo todo. Os recursos não são limitados. A quantidade de juízes, de desembargadores, de ministros é limitada. E o tempo dos senhores também é limitado. Todo mundo tem 24 horas por dia, ainda tem que comer, tem que cuidar da família, tem que dormir, tem que descansar, né? Então, não foi inventada ainda uma tecnologia que faça uma reprodução do tempo. Se houver uma máquina que reproduza o tempo dos desembargadores, dos juízes, aí tudo bem, a gente não precisa se preocupar com a sustentabilidade do judiciário, né? Cada juiz vai lá, multiplica por 1.000, por 1 milhão a hora que ele tem, e ele pode, né, julgar quantos milhões de processos ele precisar, né? Isso não existe, infelizmente, né? Então, isso leva-me ao segundo ponto da noite de hoje, né? Que é justamente a questão, né, de lembrar, e eu vou martelar como economista, sou obrigada a martelar o fato de que os recursos são limitados. Recursos humanos são limitados, o recurso mais limitado é o tempo nosso de trabalho, de dedicação, de energia, de anos de vida, né? Então, dado isso, e os recursos monetários, né, que todo mundo já conhece o discurso, mas o fato de que os recursos humanos, né, de tempo são limitados, já nos obriga a usar racionalmente todos os recursos, mas no caso, mais ainda o judiciário, que é um trabalho qualificado, que é um serviço altamente qualificado, que aí, nesse caso, é mais limitado ainda esse tipo de recurso. Tá? Uma outra coisa também, que assim, eu acho que de maneira geral a gente tem essa sensação, mas no Brasil ela é mais forte, né? A gente acha que existe alguém chamado Estado que vai pagar a conta, né? Não existe uma pessoa chamada Estado, né? Essa pessoa que vai pagar a conta pública, ou, né, do órgão público, ou das estatais, né? Não existe, né? Somos nós, no dia a dia. A gente já está cansado de pagar imposto, todos nós, né? Formais pagamos muitos impostos, informais também pagamos impostos, né? Então, não existe um Estado que vai pagar a conta do judiciário, ou seja lá de que organismo público que for, né? Quem paga a conta, no final, somos nós. E, honestamente, não é o tema de hoje, não vou falar sobre isso, mas, honestamente, a gente já paga muito imposto no Brasil, né? Só para citar que esse número é tão assustador que vale a pena citar, mesmo não sendo objeto. De 190 países do mundo, o Brasil está em 184º lugar em termos de pagamento de impostos, né? Isso são dados do InBusiness, todos os anos são atualizados, a gente não consegue melhorar. Enquanto a gente não souber usar os recursos de maneira racional, né, a gente vai continuar pagando essa conta, né? Esqueci de falar mais importante, 184º lugar em termos de qualidade do sistema tributário, né? Quer dizer, nós somos os campeões ao contrário, né? O 7º lugar ao contrário de 190 países. Por que a gente tem esse sistema tributário tão difícil, tão complicado? Porque a gente tem muita conta para pagar. Nós, não o Estado brasileiro, né? E vai continuar desse jeito. A reforma tributária que parece que vai chegar, eu acho que ela vai piorar a situação, né? Mas, enfim, aí é outra discussão. Então, novamente, não adianta a gente dizer de que alguém chamado Estado vai pagar a conta. Não vai ser ele, né? Seremos todos nós, tá? Então, a gente precisa realmente se preocupar. E aí, a questão, a lógica, né, das custas, é que quem está usando o sistema judiciário, nem todo mundo usa, né? Quem usa, então, deveria, né, ser o mais interessado a pagar a conta, né? Assim, e se a gente pensar num sentido lato aí de justiça, eu acho que isso é muito óbvio. Você usa um serviço, você paga. Você vai para um restaurante, você usa o serviço do restaurante, você paga. É a mesma coisa com a questão das custas, tá? Bom, terceiro ponto, né? E aí, eu acho que aí a gente deixou, o grupo dos economistas deixou bastante claro isso no anteprojeto, isso também está claro no anteprojeto, né? Então, as custas, ela, na verdade, ela afeta a tomada de decisão, né? Na economia, a gente chama isso de incentivos, né? Então, na verdade, um dos princípios da microeconomia é que as pessoas, né, sejam elas agentes econômicos, políticos, sociais, né, elas reagem a incentivos. O que quer dizer isso? Eu vou tomar uma decisão de maneira consciente, calculada ou inconsciente, dada, né, os sinais que me são colocados. E nada mais claro, a ciência econômica tradicional diria que os preços são os maiores incentivos. Se o preço está barato, você vai lá comprar mais, né? Se o preço está caro, você vai lá e compra menos, né? E é um pouco parecido no caso das custas, né? Então, o valor, a magnitude, né? Os critérios sobre os quais as custas são colocadas no judiciário brasileiro vão servir como incentivo às partes que vão litigar.
né? Isso, de fato, assim, é uma lógica, um princípio muito econômico. A gente reage ao que é sinalizado para a gente, tá? E aí, assim, também não vai dar tempo da gente discorrer muito aqui, mas a gente fez esse estudo muito cuidadoso lá no nosso grupo de trabalho, né? A gente fez uma comparação do nível, né, em termos de porcentagem, de PIB, dos gastos da própria justiça em diferentes países. Então, a gente fez um levantamento, o pessoal, a equipe do CNJ, fez um levantamento bastante cuidadoso e, assim, de fato, a gente está bem fora da curva, né? Então, assim, realmente, em termos de custeio da máquina da justiça, o Brasil está num valor, assim, extremamente pequeno, né? Assim, não tem nem comparação, né? Os dados realmente são bastante díspares, tá? Então, isso por um lado, né? Quer dizer, o nível das custas no Brasil, ele está numa magnitude realmente que é muito fora do padrão, né? O judiciário brasileiro não está longe de se pagar, mas muito longe de se pagar, assim, o valor, né? O montante que é recolhido tem, assim, uma porcentagem, né, ridícula, né, em comparação com os outros países. Por outro lado, e aí que entra a questão dos incentivos que os economistas tanto falam, que é o objeto da minha pesquisa em particular, é o grau de litigiosidade do judiciário brasileiro, né? Então, como esse é um assunto que eu estudo, e eu até gostaria de trazer assim, um pouco de informações, né, para a audiência, para compartilhar com vocês, que também, inclusive, foi uma pesquisa recente que eu consegui esses valores. Basicamente é o seguinte, é difícil da gente encontrar dados, né, comparados por países em termos de litigiosidade, tá? Mas, lá em 2010, 2 professores de Harvard, que é o Ramsayer e o Rasmussen, que são 2 professores de análise econômica do direito, eles fizeram aí um levantamento do grau de litigiosidade para cada 100 mil pessoas em diversos países do mundo. Vou falar aqui algo que eu não estou apresentando no slide, mas eu vou dar esses números para vocês. Para cada 100 mil pessoas, o que os professores encontraram, de Harvard encontraram? Nos Estados Unidos, eles encontraram por volta de 6 mil, 5.800 casos para cada 100 mil pessoas. Na Inglaterra, menos, 3.600, 3.700. Na França, menos ainda, 2.400. Japão, menos ainda, 1.700. Japão é conhecido como país, né, oriental, que não é muito... Eu sou de origem oriental, sou chinesa, então a gente não tem muito, realmente, culturalmente falando, né, essa propensão de levar as questões para o judiciário. E aí tem um dado, que aí eu penei um pouquinho para encontrar, não é um dado muito científico, porque eu encontrei, na verdade, no site de uma empresa de seguros, a Claimants Worldwide, que ela tem os dados para a Alemanha, que é, de longe, considerado dos países aí, né, desenvolvidos, europeus, o mais litigioso. Para cada 100 mil pessoas, essa empresa de seguradora colocou num trabalho lá no site dela, Claimants Worldwide, ela encontrou 12.300, mais ou menos, tá? Processos, litígios para cada 100 mil pessoas. Isso para a Alemanha, que entre os estudiosos, né, lá do pessoal lá de cima, sempre foi considerado o país mais litigioso. Para o Brasil, como que são esses números? É muito fácil, né? É muito fácil porque o CNJ nos ajuda muito com o Justiça em Números. Eu peguei os dados aqui de 2016, tá? Que foi Justiça em Números 2017. Para o Brasil, para cada 100 mil pessoas, a gente tem 52.500 processos. Assim, é muito disparado, assim, é 4 vezes mais do que o dado da Alemanha, por exemplo, né? Então, assim, isso mostra um pouco o grau de litigiosidade que tem o Brasil, né? Claro que não é só as custas que vão explicar, Luciana, né? Repete esse número a cada... O grau Brasil? de... Sabe por que eu estou te falando isso? O futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux, tem falado muito no grau de litigiosidade brasileiro. Você podia falar um pouquinho? É muito importante. Claro. Dados de 2016, tá? Para cada 100 mil pessoas, 52.500. Tá certo? Na verdade, se a gente fizer per capita, dividir por quantidade de processos pela população, dá 0,52. Então, vocês fazendo a conta aí para 100 mil, dá mais de 50 mil processos, né? Lá em 2016. Se os senhores se interessarem, eu posso fazer essa continha super rápida e mando amanhã para o WhatsApp, pelo grupo, né? Os dados mais recentes, que foi do último Justiça em Números, tá bom? Então, isso é assim, dados do CNJ, né? É assim, só fazer uma conta lá deles, né? Então,
de novo, a gente está muito fora da curva. Da mesma maneira que a gente está fora da curva em termos aí do custeio da justiça, a gente também está muito fora da curva em termos de litigância, em termos de litígio, né? Então, que bom que... Eu tenho certeza que eu não sou a única a falar, né? Porque esse eu acho que é uma coisa assim que é um pouco... Tem um pouco de sensação, né? Os próprios ministros aí, então, do STF percebem isso, tá? Então, basicamente, assim, os outros pontos que eu queria falar são derivados com relação a isso, né? Primeiro, será que a gente não consegue, né, criar um ambiente em que a gente consiga prevenir mais esses litígios? Será que a gente está confortável com isso? Poxa vida, será que brasileiro é mais conflituoso que alemão, que americano? Não é possível, né? Assim, eu não acredito nisso. Eu acho que tem alguma coisa na estrutura que incentiva, né? Aí é a minha visão de economista, que tem vários incentivos, mas as custas é um deles. Eu acredito, assim, né? Sinceramente. Tá. E aí, levando isso em consideração, justamente por conta desse grau de litigiosidade, e foi aí que eu entrei no mundo da análise econômica do direito, a minha preocupação com a ineficiência do sistema judicial, né? Minha tese de doutorado foi em tentar entender por que o judiciário brasileiro é tão ineficiente, e o problema é que a ineficiência é justiça tarda e justiça falha, né? Principalmente para os mais pobres. Eu não tenho dinheiro para ficar esperando, né, o meu processo ficar correndo 5 anos, 8 anos, 10 anos. Né? Isso não dá. Só as grandes empresas que têm departamentos legais que podem arcar com esse custo de oportunidade. Né? De novo, agora com economês. Tá? Então, a ineficiência prejudica, sim, o bem-estar, o acesso à justiça, sobretudo dos mais pobres, que é a nossa preocupação. Por isso que eu falei que a nossa preocupação é a mesma. Né? E, por fim, né, o último ponto da noite, meu sexto ponto aqui, né, na minha contribuição, é justamente quando a gente começou a estudar, né, e aí vários dos magistrados já tinham isso também bastante claro, existe uma discrepância muito grande, né, nas regras, nos critérios sobre a questão das custas, e entre os diferentes estados, sobretudo, mas também diferentes ramos da justiça, né, e aí eu tive uma oportunidade de ver, aí eu li integralmente, por isso que eu estou citando, não é o único trabalho, mas teve uma dissertação de mestrado defendida na Federal de Santa Catarina, de uma servidora do judiciário lá, do TJ lá, Fernanda Becker, e ela fez um trabalho de levantamento justamente das custas. A gente, inclusive, chegou a estudar esse trabalho no começo do nosso grupo, né? E ela mostrou um dado, assim, que foi alarmante, né? Que, no caso, quanto maior o IDH do Estado no Brasil, menor é o valor da custa. Então, tem uma coisa muito estranha aí, né? Que no caso dela, justamente, foi Santa Catarina, invertido, totalmente invertido. E aí ela estava mostrando que ela é de Santa Catarina, estava mostrando. E Santa Catarina tem um IDH super alto e umas custas super baixas. Então, e assim vai. O Estado mais rico, proporcionalmente, paga menos custas. Valor. Isso, você pega a renda per capita da pessoa, né, nesses estados, o nível de condição, né, de bem-estar, e eles acabam pagando os menores valores, né, então também não se justifica, né, e eu acho que isso, mais uma vez, mostra para a gente que a gente precisa de uma lei, né, de um projeto de lei para tentar unificar isso daí. Bom, acabei de estourar meu tempo, mas eu consegui terminar os meus 6 pontos, agradeço bastante, a gente vai ter a oportunidade aí de debater daqui a pouquinho. Muito obrigada. Muito obrigado, Luciana. Os colegas aqui no WhatsApp ficam, né? Ela é muito articulada, mas eu não sabia disso. Na verdade, a gente acaba não sabendo, ou a gente acaba sabendo e não se importando. E quando falam assim, dessa maneira simples e tão direta, é que a gente se percebe o problema. Porque é óbvio que o sistema não pode viver tão somente do recurso público. Não é possível isso. Né? Bom, eu vou agora passar a palavra ao nosso querido desembargador Jamil Gedeon. O desembargador Jamil, ele além de conterrâneo, ele é um querido conterrâneo, ele é um maranhense, desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão, natural de Caxias, no Maranhão, formado pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão, advogado, ingressou no Ministério Público, também veio do Ministério Público como eu, onde ocupou o cargo de Procurador-Geral de Justiça por 2 vezes, na condição de Promotor de Justiça, um dos poucos na época, porque Procurador-Geral de Justiça geralmente eram procuradores de justiça. Liderou a lista tríplice de acesso ao TJMA em 1997, já tendo sido Corregedor-Geral da Justiça,
presidente e diretor da Escola Judiciária, foi também corregedor e presidente do TRE do Maranhão, muito novo, me lembro, o embargador Jamil presidiu o Colégio de Presidentes do TRE, dos TREs do Brasil inteiro, né? E o Colégio de Corregedores Gerais de Justiça. Atualmente é membro da terceira Câmara Civil do TJ do Maranhão, e ainda ocupou interinamente o governo do Estado do Maranhão, quando o governador, na época, não estava afastado por algum motivo. Bom, Jamil, além disso, ele é um estudioso, um querido amigo, conheço Jamil há muitos anos, tem toda a expertise também do Ministério Público, está do outro lado, né, da banca, como a gente costuma dizer. Jamil, a palavra é sua, faz as perguntas e as considerações que você quiser, tem aí seus 15 minutos. Abre o som, Jamil. Boa noite a todos. Inicialmente, eu quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Cumprimento a doutor Felipe, a doutora Luciana. E as palavras são generosas do desembargador Marcelo, um conterrâneo, um amigo, e que muito me orgulha hoje ele está à frente da Andes. A Andes tem uma nova feição. Nós, desembargadores, estamos satisfeitos, vendo a sua desenvoltura frente à Andes, o novo perfil, o novo papel que a Andes está ocupando no cenário nacional. E a responsabilidade é toda sua, o mérito é seu, e isso nos orgulha demais, desembargador Marcelo. Eu estou aqui, não sei se como moderador, no sentido de aqui provocar doutor Felipe e doutora Luciana, e eu achei que este era o meu papel. Eu digo que nós estamos diante de um desafio de um país de dimensões continentais, que é o Brasil. Então, temos desigualdades regionais tão patentes e eu imagino como equilibrar o custo para produzir e distribuir justiça de forma homogênea. Quer dizer, quais as necessidades do judiciário e a capacidade do jurisdicionado. Esse grupo de trabalho do CNJ, com certeza, verificou isso. Por exemplo, se nós tivermos aqui no Maranhão uma ação de alimentos entre Dona Maria e seu José, 2 aposentados do interior, é tão relevante quanto uma ação civil pública que tenta responsabilizar uma empresa multinacional por desastre ambiental. São invaloráveis, tanto a garantia da subsistência de Dona Maria, quanto a segurança e a saúde da comunidade atingida pelo desastre ambiental. Por isso é que entendemos que o real preço da justiça nunca será demasiadamente custoso. Não obstante, há cuidados a serem adotados. E eu tenho certeza que os senhores estão analisando, principalmente nas audiências públicas. Franquear, por exemplo, o acesso da justiça não pode jamais resvalar para a vala comum do uso predatório ou oportunista do Poder Judiciário. Por isso, por isso que eu digo que deve ser aplaudida a iniciativa do grupo de trabalho constituído pelo CNJ para discutir as custas processuais, que em novembro de 2019 convidou a este debate representantes de tribunais de diferentes portes de todo o país, associações de magistrados, advogados, defensoria, Ministério Público e academias. Então, essa é uma construção democrática de um projeto de lei desse porte, que tenta equilibrar o financiamento do judiciário, garantia maior de aderência ao incutir em todos o sentimento de pertencimento e representatividade dessa resposta construída em várias mãos. Eu entendo que 3 princípios gerais foram suscitados no trabalho final do referido grupo de trabalho, que aqui faço questão de ressaltar, pela lucidez da proposição, o papel do preço do serviço, o acesso à justiça e o uso racional da máquina judiciária. De fato, como o grupo de trabalho aponta, observa-se desse tripé maiores chances de equilibrar a sustentabilidade da prestação do serviço com o direito da sociedade de acesso à justiça, respeitando o princípio da proporcionalidade. Foi dito pela doutora Luciana do alto índice de litigiosidade no Brasil. Já ouvi também, desembargador Marcelo, de nosso conterrâneo, desembargador, o ministro Reinaldo Fonseca, esses números apresentados de alta litigiosidade no Brasil.
E aí eu queria colocar a doutora Luciana como para reflexão. Acho que o Jamil congelou, não? Sim, para mim também. Congelou. É. Então tá, enquanto o Jamil não volta, vamos fazer aqui um pensamento, tanto para o Felipe, que vai pegar a palavra logo depois, que é essa equação, que é uma equação, acho que é a equação mais difícil desse trabalho. Primeiro, que nós chegamos, né, Felipe, né, Luciana, nós chegamos numa conclusão, logo no início dos trabalhos, que é no sentido de que a gratuidade de justiça deveria ser dada a quem precisa, não é isso? A quem merece tê-la, né? E a gente vê hoje não é bem assim, né? E essa preocupação, no meu entender, ela ficou muito mais latente depois que o novo Código de Processo Civil veio, porque o novo Código... Opa, Jamil já está de volta a isso. Eu vou encerrar aqui. O Código de Processo, eu estava dizendo, Jamil, você tem que abrir teu microfone. Então, o novo Código de Processo Civil veio e aí, mais do que nunca, se estabeleceu ali, no meu entender, e aí tem um voto também do ministro Cueva sobre isso, Felipe e Jamil, que diz o seguinte, que há necessidade do requerente provar que necessita da justiça gratuita. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente, deixa a Jamil continuar a falar. Jamil, isso que aconteceu com você acontece direto. Pois não, vamos embora, você que manda. Mas não, Jamil, eu estava a concluir. E colocando a doutora Luciana. Pois não, Osvaldo Marcelo. Sim, só termina essa coisa que o ministro Cuevas pediu a palavra, está chegando também, mas termina esse teu raciocínio aí e a gente dá a palavra para o ministro Cuevas já. Então, vamos... Exatamente. Vamos botar, então... Eu queria, mais uma vez, elogiar o trabalho do CNJ, através do grupo de trabalho que foi formado, e nesse tripé que eu acabei de falar, da solução da construção de um projeto desse porte, ouvindo toda a sociedade. E eu só apenas coloquei no final para discussão, em outro momento, já encerrando, se a elevação das custas iria conter o acesso desenfreado ao Poder Judiciário. Isso era um tema para outro momento. Ok. Vamos sim falar. Vamos ouvir o ministro. O ministro pode entrar, obviamente, aqui na sala. O ministro está, como eu disse, o ministro estava na posse do novo presidente do STJ, preocupado. O ministro, desde o início, mandou a secretária me ligar, depois me mandou a mensagem: Marcelo, estou aqui, e eu estava vendo realmente ele lá, porque eu acompanhei. Ministro, muito boa noite. Essa é uma das grandes ineficiências do judiciário, aquelas nominatas infindáveis, discursos enormes. A Luciana passaria tesoura nisso rapidamente. Né? O senhor não sabe o que ela já fez aqui, senhor. Eu estava ouvindo no carro, pelo telefone, no YouTube. Sensacional, já disse. Sensacional. Sensacional, ela é sensacional. Ministro, muito obrigado por ter aceito o convite. Como eu disse aqui no início, o senhor realmente se imbuiu nesse pedido e do ministro Toffoli, que lhe deu a responsabilidade de tocar, muito amigo, né? Muito amigo, ministro Toffoli, de encaminhar e de presidir esse grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, sem medo de errar, ministro, aqui não tem rasgação de seda, porque não precisa. Eu acho que a gente está chegando pela primeira vez a um efetivo projeto de lei da maneira que está. Eu acho que por conta do que o senhor trabalhou, organizou e liderou. Então, estamos falando sobre o projeto que o senhor bem conhece, e aqui falando de litigiosidade, estamos falando de justiça gratuita, e estamos falando daquela, e eu deixei aqui só para quando o senhor chegar, como, né, tratar isso sem que, quer dizer, como tratar essa questão
da seguinte maneira, levando em consideração 3 vetores, né? Acesso à justiça, gratuidade de justiça, né? E principalmente, financiamento, né? O financiamento público. Como, né? A palavra está com o senhor, ministro. Muito obrigado. Comigo? Eu a palavra... o senhor. Eu vi até o final da fala da Luciana, depois o Felipe já falou? Não, estava falando o nosso... então, vamos ver. Quem está aqui também é o nosso desembargador Jamil Gedeon. Jamil Gedeon, acho que o senhor conhece. Ele é do TJ do Maranhão, né? O Jamil foi procurador-geral de Justiça, veio do Ministério Público. Jamil foi procurador, foi presidente do tribunal, corregedor, presidente do TRE, fez toda, novo assim, já fez toda a Via Crucis, né? Já deu aí o seu sangue. Então, a Luciana falou, o Jamil agora estava fazendo alguns questionamentos, algumas perguntas e colocando, e agora estamos aqui para ouvi-lo bom, e o Felipe depois fala. Claro, eu acho que esse está ótimo. Eu agradeço muito, cumprimento a todos, e para não incorrer no mesmo vício a que me referi agora, eu vou dar um oi geral. E agradecer muito pelo convite do Marcelo para poder participar dessa divulgação desse projeto, que é muito importante. Amanhã, aliás, estaremos juntos novamente, né? Luciana, o Felipe, no evento da ASP para divulgar isso. Eu agradeço muito a todos também pela disponibilidade de participar dessas lives. Acho que todos nós estamos cansados das lives, mas elas são importantes, né, para divulgar. Esse projeto, né, Luciana, né, sobretudo a Luciana já é interlocutora de vários anos nesse assunto judiciário. Nós fizemos o conselheiro Henrique Álvares e eu organizamos no STJ um seminário sobre o uso oportunista ou predatório do sistema de justiça. E, para isso, convidamos vários atores, né, e economistas. Eu acho que a gente não tem uma visão adequada das nossas ineficiências e desses incentivos a que ela se referia se nós não ouvirmos os economistas. Talvez até por um vício pessoal meu. Eu que fui conselheiro do CAD, convivi com economistas durante 4 anos, que é uma cabeça completamente diferente do jurista, né? Mas que se complementam. É importante que os dois andem juntos, pensem juntos. E o Paulo Fouquim, meu colega e amigo ali, professor do INSPER, assim como a Luciana, começou a trazer várias reflexões, dados, e aí nós começamos a conversar com o Paulo, com a Luciana. Depois, esse grupo teve a felicidade de ser tão bom, né? O Marcelo, o Felipe, e tudo se complementou de uma maneira muito interessante que permitiu que fizéssemos, em tempo recorde, né, uma revisão de todo o longo trabalho que já vinha sendo feito há anos. Eu confesso que não sabia que já havia tantas iniciativas assim para criar uma lei nacional quadro, uma lei complementar, um marco nacional sobre custas judiciais. Eu achava que nós estávamos pisando num território completamente virgem, mas não, já havia sido desbravado em grande medida, já havia estudos, projetos, iniciativas, mas é um projeto de longo alcance difícil. A questão das custas, né? Uma outra vertente, como você dizia, é a questão do acesso à justiça gratuita. Esse é um problema difícil, complexo, e que tem que ser resolvido em conjunto também com as custas para tentar equacionar o problema dos incentivos à litigiosidade, né? Mas é uma outra discussão, talvez, né? Porque a gente não chegou a alguns consensos e o momento que vivemos também não é um momento muito adequado a esse tipo de discussão. Mas, obviamente, a maneira como a lei se coloca no Brasil, e mesmo com a reforma, ela acaba gerando possibilidades muito grandes de um uso oportunista, né? É muito comum ver litígios que envolvem bens imóveis, automóveis de luxo, até iates, com benefício da justiça
judiciária gratuita, né? Muitas vezes os juízes de primeiro grau são muito ciosos, vão às redes sociais, pesquisam e indeferem o pedido, e o STJ muitas vezes acaba ampliando em demasia esse benefício, o que gera um espanto enorme, né? Uma vez eu ciceronei um ministro de uma corte alemã superior pelo STJ, que ficou impressionado não só com a dimensão, o tamanho faraônico dos nossos tribunais, mas também com o fato de a justiça gratuita ser dada indiscriminadamente. Na Alemanha, a peneira é muito menor, né? Você realmente só defere aquilo sob certas condições, em casos muito específicos. Uma outra, na Alemanha também não se admitem os honorários de êxito, né? Os honorários de êxito, eles compostos com essas custas muito baratas. E são baratas mesmo. No sistema da Justiça Federal, por exemplo, as custas elas só são atualizadas pela correção monetária. Então, para você recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, você paga hoje aproximadamente R$200, o que é realmente quase um subsídio ao recurso. Olha, eu te dou isso e você recorre porque nós temos pouco trabalho, porque não é possível, né, cobrar só isso. Então, todos esses elementos de custos muito baixas, assistência judiciária gratuita indiscriminadamente concedida àqueles que não precisam, em prejuízo dos mais pobres, né? E honorários de êxito acabam fazendo com que litigar, em muitos casos, seja uma aposta completamente sem risco. Você passa em frente ao judiciário e alguém te oferece lá uma ação qualquer, às vezes ações só para gerar honorários, ou enfim. E aquilo se transforma numa massa de litígios. Então, eu acho que esses são os eixos que a gente tem que olhar para tentar resolver a crise do sistema de justiça brasileira. Claro que reformas processuais têm sido tentadas, a questão do uso de instrumentos alternativos de solução de conflitos, e agora o uso de plataformas eletrônicas de solução de conflitos, tudo isso é importante, tem o seu lugar, deve ser enfatizado, estimulado, e eu acho que agora, com a pandemia, nós vamos dar um salto, vamos ganhar alguns anos nessa evolução, porque nós já fomos jogados no fogo, fomos obrigados a continuar julgando, e julgamos nesse período muito mais do que normalmente, né? Agora a atividade é praticamente normal, eu já recebo 15 ou 20 advogados por semana pelo Zoom, né, com sala de espera, audiências agendadas, tudo tem funcionado muito bem realmente. E os depoimentos que a gente ouve dos americanos em relação, por exemplo, a essas plataformas eletrônicas de resolução de conflitos também são muito alvissareiros, né? Mesmo os juízes mais conservadores, e o judiciário é um poder por natureza conservador, tem se deixado impressionar muito favoravelmente por essas mudanças tecnológicas que foram forçadas, né? Mas tudo isso é importante, tudo isso vai ter um papel, mas sem que nós olhemos para essa questão das custas, da assistência judiciária gratuita e também honorários de êxito, como isso se soma, acho que nós não avançaremos substancialmente. A ideia que acabou presidindo, então, o anteprojeto de lei complementar para tratar das custas é criar essa lei quadro, essa lei nacional, né, essa moldura, com patamares mínimos e máximos, tentando uniformizar um pouco o que se entende por custas, despesas. O Felipe teve um papel fundamental nisso, porque ele que já vinha estudando o assunto e conseguiu adotar uma linguagem que acabou conquistando a todos e foi testada pela audiência pública, né? Eu acho que a prova dos 9 aqui foi efetivamente a audiência pública, porque lá nós pudemos ouvir opiniões de todos os atores do sistema de justiça, né? Os juízes, os advogados, promotores, enfim, quem quisesse se manifestar. E isso foi extremamente produtivo. A Associação dos Advogados de São Paulo, onde amanhã faremos esse webinário, deu contribuições muito importantes, assim como a OAB, né, que tinha um membro ali no grupo de trabalho que teve uma participação muito importante, o Badaró, né?
O Marcelo Burratti, o desembargador Marcelo Burratti, também tem uma vivência muito grande do judiciário, deu contribuições importantes a fazer propostas de aprimoramento de alguns conceitos e trazendo uma visão de quem já passou dos dois lados do balcão no sistema de justiça. Então, eu acho que foi muito feliz e com isso, o repertório de ideias que o grupo incorporou ao anteprojeto, ele leva em conta não só essas balizas mínimas e máximas, mas também uma distribuição das custas ao longo do processo. Existe um longo debate também sobre o sunk cost, aqueles custos irrecuperáveis, né, que são pagos no momento que a pessoa entra com a ação e tem que pagar custos muito altos, e aí vem a audiência do 334 do CPC, de conciliação e mediação, mas nesse ponto ela já contratou advogado, ela já incorreu despesas significativas que ela não vai recuperar caso ela faça uma conciliação, então aquilo acaba formando um quadro desfavorável. A ideia é que você consiga distribuir ao longo do processo as custas, gerando ilhas ou momentos de reflexão para a pessoa verificar se ela quer mesmo continuar com aquele litígio. E também uma outra ideia que eu acho que teria que ser trabalhada é de que a assistência judiciária ela não é necessariamente um jogo de soma zero ou binário, né? Ela pode ser concedida para atos processuais, para determinados momentos, pode ser parcial, não como se faz no Brasil, né? Tudo ou nada. Então, existem situações em que, mesmo em estados do Sudeste, uma pessoa que vai litigar sobre um direito, no momento que ela vai ter que interpor uma apelação, o custo pode ser muito significativo. E aí seria o caso de pensar em maneiras de, sei lá, parcelar custos ou diferir ou enfim, algumas estratégias que permitissem, que não obstaculizassem o acesso à justiça, mas que também não fosse um subsídio à litigiosidade gratuita, né? O conceito de acesso à justiça ele mudou radicalmente, não é só o acesso ao sistema de justiça, mas é o acesso à ordem jurídica justa, né? O que inclui, obviamente, aqueles mecanismos de solução de conflito chamados adequados ou alternativos, e as plataformas eletrônicas, eu tenho a convicção que elas vão ter um papel enorme na litigiosidade de massa. Eu acho que, sobretudo nos conflitos mais simples, né, de baixa complexidade, questões de consumo, questões que envolvem o sistema bancário, por exemplo, na segunda seção do STJ, Direito Privado, onde eu atuo, os grandes clientes habituais, os litigantes habituais são bancos, seguros, companhias desse tipo que tem. Claro, no Brasil você tem agências reguladoras que não funcionam nesse sentido de exigir que essas empresas reguladas solucionem adequadamente os pequenos conflitos que surgem no seu trato com os consumidores, né? Isso deveria ser exigido. Agora, há uma iniciativa importante, um Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que agrega agências, CAD, e que procura destravar um pouco essa agenda, que eu acho que é fundamental também. Enfim, eu não quero tomar o tempo do Felipe, eu acho que o Felipe tem muito mais a dizer que eu, porque ele é o juiz especializado nessa matéria, mas eu fiquei imensamente satisfeito de trabalhar com o grupo, de ver o resultado tão interessante e concreto sendo apresentado. Pode ser uma avaliação subjetiva minha, mas eu fiquei realmente impressionado com o avanço que nós demos, porque nós tivemos que rever uma quantidade enorme de trabalhos passados, que foram importantes, já era um primeiro passo, mas agora eu acho que nós estamos realmente num outro patamar e conseguimos ter uma visão mais completa do sistema de justiça que talvez permita, eu quero crer que vá permitir no parlamento que a gente consiga avançar e criar, então, esse marco legal para que os tribunais, os estados, no exercício da sua autonomia,
criem custas que garantam ao mesmo tempo acesso à justiça, mas não subsidiem a litigiosidade, né? Nós temos que encontrar esse ponto de equilíbrio e desarmar essa bomba que nós temos aqui, que gera cada vez mais litígios, cada vez mais conflitos, e que não é desarmada por nenhuma reforma processual. A gente vai ter que lidar com... Eu acho que a causa maior é esse desequilíbrio, esse incentivo que ninguém tem coragem de enfrentar, né? Nós temos que olhar isso sem demagogia e sem medo de dizer que essa reforma ela vai beneficiar, sim, os menos favorecidos, porque hoje, em nome de um acesso à justiça, muitas vezes você confere benefícios que são altamente regressivos, ou seja, os mais educados, os mais influentes, os mais aquinhoados é que vão obter os benefícios da justiça. Basta olhar, por exemplo, o perfil daquelas ações, daquelas centenas de milhares de ações de saúde, pública ou privada. A maioria dos litigantes que obtêm as decisões liminares favoráveis, muitas vezes também em caráter difícil de justificar, são pessoas que têm mais renda, mais escolaridade, portanto, não deveriam ter o benefício desse subsídio à litigiosidade, né? Não deveriam usar o sistema de justiça a seu favor em detrimento dos mais carentes. Então, acho que essa reforma tem que ser olhada como um passo importante para a gente realmente mexer na estrutura do sistema de justiça e permitir... Bom, aí do lado da receita também, acho que a Luciana falou isso, e é um assunto que também ninguém tem coragem de falar. É claro que as custas jamais poderiam ter um papel arrecadatório. A função dela não é arrecadatória, mas ela tem que ter algum papel no financiamento do judiciário. A máquina nossa é muito cara. Pelos estudos do CNJ, custa alguma coisa em torno de 1,3% do PIB, enquanto na Alemanha 0,6%, 0,7%, em outros países até menos. O Felipe ontem me deu um dado chocante, eu não tinha ideia. No estado de São Paulo, o Banco do Brasil paga mais ao Tribunal de Justiça para manter os depósitos oficiais em suas contas, né, do que o Estado arrecada com custos judiciais. É impressionante, eu não tinha noção. O maior estado do país, o maior número de processos do país, e você tem essa disparidade. No STJ, uma vez nós estudávamos a questão das guias de cobrança, e aí, historicamente, as custas elas voltam ao tribunal em 48 horas, e elas representavam em torno de 5% do orçamento do tribunal. Com o tempo, como essa lei federal é muito antiga e os índices foram se corroendo, e tal, hoje é menos de 2% do orçamento do tribunal. Eu volto a repetir, claro que não é para financiar o tribunal, não é para ter uma função arrecadatória, mas é muito pouco, né? Tinha que ser mais adequado esse equilíbrio. Então, agradeço muito a atenção de vocês, me desculpo, peço novamente desculpas pelo atraso e, enfim, sucesso nessa empreitada. Espero que consigamos, no Parlamento, continuar esse debate. Obrigado. Ministro, muito obrigado. Isso vai ficar... Eu quis ouvi-lo e todo mundo quer ouvi-lo, porque o senhor realmente presidiu o grupo de uma maneira muito interessante e conseguiu fazer a chamada amálgama, né? Juntar ali todo mundo. Jamil, você deve ter alguma pergunta para o ministro, o desembargador Jamil também estava falando, e a palavra é sua antes da gente falar com o Felipe. O Felipe vai falar sobre o projeto, né, Felipe? Sobre as principais regras que ele entende importante. Uma coisa só interessante, viu, Jamil, é que quando a gente chegou, quando começamos a falar sobre o projeto, e a gente tinha sempre falávamos, né, entre a bancada, né, dizia, mas essa é preocupante porque as leis são estaduais e tudo. E o ministro Vilas Boas, assim, na maior tranquilidade, disse, não, nós vamos fazer uma lei complementar, complementando o artigo 24, inciso 4 da Constituição Federal. Quer dizer, e deu tranquilidade para a gente,
porque o artigo 24 compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre custo dos serviços forenses. Então, as pessoas que me perguntam, mas não é lei estadual? Né? A resposta é que vem aí, é possível, o outro projeto é de lei complementar. Jamil, a palavra está com você. Boa noite. Renovo os cumprimentos a todos, em especial agora ao ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que já esteve aqui em São Luís do Maranhão, a convite da Escola da Magistratura, foi homenageado pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado com a sua maior comenda. Então, parabenizo também pela liderança aí nesse grupo de trabalho instituído pelo CNJ, como ele disse, sem demagogia e sem medo de enfrentar esse tema, até porque há resistências em vários setores do Poder Judiciário, de pessoas interessadas, até de alguns tribunais que veem com preocupação, porque a maioria deles tem o seu fundo de reaparelhamento, que recebe uma taxa exatamente das custas, e que isso é que estrutura hoje o Poder Judiciário Estadual. E o ministro é um defensor aí da tecnologia, da inteligência artificial, é entusiasta do sistema de precedentes, e o que eu queria colocar, que tinha falado anteriormente a doutora Luciana, mas como o senhor chegou, eu renovo aqui esse debate no sentido de entender esse livre acesso, esse amplo acesso ao Poder Judiciário, se a elevação do valor das custas como forma de conter essa litigância desenfreada seria um caminho. Da minha pergunta, eu acho que, claro, a gente não... A solução para um serviço público dessa natureza, né, não é tão simples quanto uma precificação. Normalmente, os economistas diriam: você aumenta o preço e reduz a oferta, tal, mas reduz a demanda, né? Mas o fato é que, claro, nenhum economista diria isso aqui no judiciário, porque o acesso à justiça é um bem público relevantíssimo, é um direito fundamental. Enfim, não se trata de reduzir o acesso, ao contrário, se trata de organizar o acesso à justiça de maneira que aqueles que realmente necessitem dele tenham um acesso efetivo à justiça, né? Através de um sistema mais equilibrado. O que a Luciana dizia, é um paradoxo brasileiro, né? Quanto menor o IDH, mais alto é litigar. Então, os estados do Norte e Nordeste cobram muito mais de custos, é muito mais caro litigar no Maranhão, no Ceará, no Piauí. Só interromper-me, nós temos aqui os maiores valores, né, em custos judiciais do Estado do Maranhão. Então, isso é uma coisa. Então, a ideia é mais ou menos equilibrar isso, criar parâmetros de mensuração nacional que permitam termos de comparação. Acho que, com o tempo, as pessoas, se tiverem como comparar peras com peras e maçãs com maçãs, elas vão acabar também sabendo distinguir, né? Hoje é difícil até, porque os nomes são diferentes, as rubricas. Então, é um trabalho também, não é só de aumentar as custas, é de racionalizar o sistema. O sistema ele é muito bizantino, ele tem coisas antiquíssimas, né? Alguns estados devem ter coisas das ordenações filipinas e que vão sobrevivendo. Vamos por uma métrica comum, permitir comparações, ver como é que funciona e, é claro, distribuir as custas ao longo do tempo, evitar. Acho que o problema maior não é cobrar muito, é cobrar muito pouco ou subsidiar a litigiosidade, né? E, claro, tudo isso tem que ser calibrado com o acesso à justiça gratuita. É uma questão complexa. Ninguém pretende ter uma resposta simples para um problema difícil, que vai errar. Por exemplo, é um problema muito difícil. Envolve muitas variáveis e não é uma questão só de precificação, mas é de evitar um uso oportunista ou predatório. Quer dizer, é o que a Luciana dizia, é difícil explicar o grau de litigiosidade no Brasil, que é 4 vezes mais do que da Alemanha, 10 vezes mais que os Estados Unidos e 20 vezes mais que o do Japão,
apenas por fatores culturais, né? A gente talvez não seja um povo tão cordial quanto o Sérgio Buarque acreditava, mas também não é tão conflituoso assim como em alemão existe até uma expressão para designar um pouco isso, né? Querulante. Eles são querulantes, eles são reconhecidamente litigiosos, os alemães, e vão disputar por questões de vizinhança, tudo é disputado, discutido, e nós não somos assim. Então, como é que a gente explica isso? Não é, né, questão cultural. Tem alguma coisa aí que tem que ser desarmada. A gente tem que começar a levar essa questão a sério. Nunca se levou a sério isso, né? Como o país é muito desigual e existe, obviamente, tanta injustiça no Brasil, as pessoas não têm coragem de enfrentar esses temas. Não, o acesso à justiça, em nome do acesso amplo à justiça, você comete muita injustiça, porque você acaba favorecendo aqueles que já têm meios de obter vantagens no sistema de justiça, né? Acho que a ideia é mais ou menos essa. Agora, os mecanismos eletrônicos de resolução de conflitos, eu acho que eles têm um potencial revolucionário muito grande, porque eles vão mudar a maneira como se faz a prestação jurisdicional. A ideia hoje, se a gente olhar os sistemas, as propostas inglesas, americanas, você integrar isso na estrutura do judiciário. Então, você teria uma fase de recepção dos litigantes, né, dos disputantes em potencial, sobretudo questões de pequeno valor, algum tipo de demanda, não todas, de alta complexidade não, mas ele entra numa porta eletrônica, ele é recebido por um algoritmo, né? Ele vai ter ali um período para negociar, aí se ele não conseguir negociar, ele é levado a um mediador online, se ele não conseguir ainda atingir um acordo ali, e o mediador online também é auxiliado por um algoritmo que vai identificar o valor de reserva de cada qual tem sido na história um valor razoável para aquele tipo de disputa, aquele tipo de problema. Aí ele poderia passar um mediador presencial e só num outro momento é que ele iria ao juiz togado. E mesmo assim, os americanos falam de sistema de multipistas, quer dizer, você não é obrigado a ficar numa só pista, você entra por uma pista, você vai mudando de faixa. Você pode ir para a mediação online, pode voltar, você pode já estar num estágio avançado do procedimento judicial e voltar para uma solução conciliatória. Então, acho que há várias soluções possíveis. Uma delas é essa questão de tornar mais transparentes, objetivos e visíveis os custos, para que a gente também não embuta custos, né? Porque, tudo custa, não existe almoço gratuito e, obviamente, o serviço que a justiça presta, que é muito relevante e não é passível de uma precificação tão objetiva, mas ele não pode ser apropriado por uns poucos, subtraindo da maioria um serviço que é fundamental, né? Ministro, vou dar só um exemplo antes de passar para o Felipe, Jamil. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, independentemente do valor da causa, 10 milhões, 5 milhões, 8 milhões, R$300, porque a gente costuma fazer exemplos, pegando 8 milhões, né? Mas vamos pegar de uma causa de R$300, a apelação custa R$250, ministro. Não é? É inacreditável, né? Não é razoável. Não é razoável. Quer dizer, essas coisas, Jamil e Luciana, é que a gente tem que modificar. O Estado brasileiro é o Estado, o maior réu do mundo é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro e as concessionárias de serviço público brasileiro são os maiores réus. Quer dizer, eles têm que, de alguma maneira, financiar esse sistema, parte desse sistema. É mais ou menos por aí. Felipe. Desembargador Marcelo, antes de conceder a palavra ao doutor Felipe, se me permite? Pois não. E como tanto a doutora Luciana, o doutor Felipe e o ministro Ricardo, que preside esse grupo de trabalho do CNJ, eu tenho algumas perguntas que estão me fazendo aqui em rede social. Se o grupo já concluiu o seu trabalho, se tem previsão, quando será apresentado, se foi apresentado ao CNJ, será apresentado agora, se a pandemia vai atrasar. Então, só nesse aspecto aí, eu gostaria que o ministro pudesse informar aqueles que estão nos assistindo agora e que pedem essa informação.
Nós já apresentamos, né, o trabalho que resultou, então, de longos debates e dessa audiência pública e de divisão em subgrupos de trabalho ao longo do tempo. Fizemos quase todas as reuniões por videoconferência, porque fomos apanhados pela pandemia, e também porque muitos dos membros moram em outros lugares, e para reduzir custos e transtornos de viagem, a videoconferência já antes da pandemia era usada, né? Agora, então, é regra. E esperamos que seja submetido, já foi submetida ao CNJ, né? Muito obrigado. Felipe, a palavra é contigo agora. Bom, boa noite. Estão me ouvindo agora? Sim, Felipe. Perfeito. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a Andes pela oportunidade. Eu faço na pessoa do Dr. Marcelo. Eu agradeço demais essa possibilidade que a gente tem de trazer alguns detalhes que a gente teve nesse trabalho ao longo desse quase mais de um ano, na verdade, desenvolvendo esse trabalho no grupo de trabalho do CNJ. Eu gostaria, claro, de saudar o ministro Cueva, que foi muito gentil, muito hábil na condução dos trabalhos. Foi uma experiência, para mim, única. Foi uma experiência muito importante. Foi muito... me acrescentou demais toda essa experiência e poder só presenciar o quanto que o desenvolvimento do trabalho pelo ministro foi, por si só, muito bom para mim. Quero agradecer também a professora Luciana, que também foi a autora do primeiro diagnóstico, uma das autoras do primeiro diagnóstico, né, e deu toda a base do trabalho que nós usamos para fundamentar posteriormente alguns dispositivos desse projeto. Sem as bases econômicas, ficaria muito mais difícil justificar algumas das medidas. E por isso eu reconheço assim, a importância desses fundamentos econômicos. Eu não sou economista, mas eu sou um profundo admirador da escola da análise econômica do direito, sou um profundo admirador da economia em geral, e eu reconheço a importância que o debate, que a economia tem nesse debate, né? Até me impressiona um pouco o quanto às vezes a gente deixa passar a importância dos incentivos na construção de uma lei, né? E eu acho que se tem um mérito que o grupo, que esse anteprojeto gerado pelo grupo tem, é justamente se preocupar nesses incentivos, né? Eu também aqui, ao longo de todas as falas, eu tomei a oportunidade aqui de fazer algumas anotações. É muito interessante porque temos um ano já de convivência e eu sempre me surpreendo com informações novas, né? A professora Luciana trouxe aqui informações sobre o grau de litiosidade. São números que sempre impressionam, né? O fato do Brasil ter 52.500 processos para cada 100 mil habitantes é um dado que eu não consigo ver nada próximo disso. Impressiona demais. E o ministro, também a exposição do ministro, trazendo os dados concretos, os dados, as experiências do Superior Tribunal de Justiça, é muito interessante porque eu tenho uma outra visão, eu tenho a visão da porta de entrada, vamos dizer assim, e algumas das falas me lembram casos concretos. Então, por exemplo, em determinado momento o ministro mencionou a questão de ações que eram construídas para determinados fins, né? Por exemplo, para gerar honorários. E isso me faz recordar um julgado do STJ, inclusive, que tratou justamente das ações de exibição de documentos. Eu estou no tribunal, no Fórum Central do Tribunal de Justiça de São Paulo desde 2014. E nós temos uma experiência muito interessante, porque lá é um grande balão de ensaio. Como nós temos todas as sedes das empresas em São Paulo, normalmente no âmbito lá da competência do Fórum Central, nós temos litígios do país inteiro, de pessoas que às vezes preferem ajuizar a ação em São Paulo, e temos muitas ações massificadas. E em determinado momento, nessa época, os juízes, claro, conversam entre si e todos começaram a falar, olha, tem havido um grande número de ações de exibição de documentos. Nossa, muitas exibições de documentos.
documento, muitas exibições de documento, e eram ações sempre direcionadas contra banco, e alguns começaram a fazer uma pesquisa e começaram a perceber que eram ações, elas eram cindidas, elas eram divididas. Então, eram ações que eram, a mesma pessoa, ela juizava uma contra um banco grande, outra contra um banco estatal, e a gente começou a perguntar por quê. E a conclusão que mais próxima que a gente conseguia chegar naquele momento era porque qualquer pessoa que vai numa agência normalmente consegue o acesso aos seus extratos, né? Não é uma coisa muito difícil. Mas depois de conviver com isso, a única conclusão que a gente chegava nisso era que seria nesse sentido. E foi muito interessante, porque a partir da jurisprudência firmada pelo STJ, da necessidade da prévia provocação, as ações acabaram. Diminuíram assim vertiginosamente. O número de ações de exibição de documentos que nós temos hoje se eu tenho uma por mês, é muito. O que eu tinha uma por dia, né? Então, esse é um dado, claro, é um dado anedótico, é um dado que não tem comprovação científica, mas mostra muito bem o quanto os nossos jurisdicionados respondem a esses incentivos, né, que foram mencionados pela professora. Então, se ele não respondesse esse incentivo, hoje nós teríamos, e o problema é o mesmo, em tese o problema permanece, então nós teríamos o mesmo tipo de litigiosidade. Não teve uma mudança de lei, só teve uma racionalização do entendimento jurisprudencial. E isso mudou completamente o tipo de litígio que nós temos no fórum. Um dado que logo vai chegar, e hoje nós começamos a sentir isso, e isso ilustra um pouco o problema das discrepâncias que temos no Brasil em relação a outros países, né? Que são as ações contra as companhias aéreas. Tem havido um número muito grande, isso mais ou menos uns 2 ou 3 anos atrás, começaram a entrar algumas ações de atraso de voo, cancelamento de voo. Eu nem posso muito mencionar o mérito, mas uma questão interessante é que essas ações começaram locais, então eram pessoas que tinham viajado, eram pessoas de São Paulo. Depois de um tempo, a gente os juízes do Foro Central começaram a perceber um número maior de ações ajuizadas por pessoas de outros estados, né? E mais recentemente, começou a se notar ações de pessoas que não moram no Brasil, né? Então, eram pessoas, um alemão, num voo, um exemplo, né, um alemão num voo de Berlim para Munique, ajuizando uma ação no Foro Central porque a companhia tem uma filial em São Paulo. Isso são casos que estão de fato acontecendo, né? E por quê? Por que ele está processando a companhia no Brasil e não na Alemanha, né? Eu acho que isso aí daria um excelente objeto de estudo, né? E talvez comprovasse algumas questões. Mas eu estou fugindo do meu tema, esse tema eu sou apaixonado, o ministro foi muito gentil comigo, eu sou mais um curioso do que um estudioso, mas esses dados aqui, eles me apaixonam, né? Eu também queria interagir um pouquinho com as falas que nós tivemos aqui. Eu também tive a oportunidade de acompanhar aqui no YouTube os comentários, e eu queria começar a minha brevíssima exposição a partir de uma provocação que ela é sempre constante, que seria a ideia de que como a justiça deveria ser totalmente gratuita. Que nós já pagamos com os impostos, e por isso o acesso deveria ser totalmente gratuito. E eu acho que esse é o principal problema, porque esse é o principal problema de concepção. Sim, nós todos financiamos, mas a forma como a justiça se financia, ela é muito importante para gerar os incentivos corretos, tanto no uso do poder judiciário, como para a prevenção do litígio. E eu acho que essa é o principal ponto que a gente tem que pensar. Eu gosto sempre de começar com um conceito não muito conceitual, vamos dizer assim, um conceito não muito técnico, mas a ideia de que as custas, elas são uma taxa devida pelo litigante, né, e são adiantadas por ocasião do ajuizamento, em outros momentos específicos importantes do processo. E o mais importante é que ao final do processo, ele sendo vencedor, as custas são ressarcidas pelo vencido, né? De modo que não haveria nenhum prejuízo para o Estado, né? Para o Estado, digo, coletividade, nem para o vencedor,
né? Mas apenas para aquele que deu injusta causa demanda. Aquela pessoa que deu uma causa injusta a um litígio, ela tem que arcar com essa movimentação que ela gerou de funcionários públicos, essa movimentação que ela gerou em relação ao Estado, né? E também em relação ao próprio vencedor. Então, por isso que as custas elas são sempre muito ligadas ao princípio da sucumbência, né? Elas têm essa relação direta. E o princípio da sucumbência tem essa importância grande na prevenção do litígio. Um modelo, um estudo que ficou famoso de Harvard, né, sobre o modelo da litigiosidade civil, ele parte dessa ideia de que se os custos de quem gera a demanda não são arcados por quem gera a demanda, ele não tem incentivo nenhum para não gerar a demanda, porque ele não vai arcar com a demanda, com esses custos, entendeu? Então, a ideia é, já que eu não vou arcar, que eu consigo carrear esse custo do litígio para a coletividade, eu consigo dissipar esses custos, eu não tenho motivo para prevenir, eu não tenho motivo para eu montar um bom saque, um serviço de atendimento ao consumidor, eu não tenho motivo para estruturar um escritório de contencioso que analise o pleito do consumidor e eventualmente reconheça a procedência do pedido se o consumidor está correto, eu não tenho o motivo, se a perícia é toda arcada pelo público, eu não tenho motivo para não pedir uma perícia. Eu não tenho um motivo para analisar, sopesar, olha, eu não tenho motivo para fazer uma perícia própria e analisar, olha, de fato aqui eu verifico que o meu produto teve um problema e tem que arcar com uma indenização. Então, o principal ponto é os incentivos que isso gera. E um outro ponto é o quanto nós queremos que o sistema seja financiado de uma maneira dissipada. A professora Luciana colocou isso de uma forma muito boa, muito bem colocada, que o Brasil é um ponto fora da curva nessa distribuição entre forma de financiamento do Poder Judiciário. O Brasil ele financia demais com recursos do orçamento e de menos com custas. Isso significa o quê, basicamente? Significa que, como os principais usuários do Poder Judiciário são os litigantes recorrentes, né, são os bancos, instituições financeiras, isso em última escala significa que a pessoa pobre, por meio do pagamento do ICMS dela, no feijão que ela come, ela está financiando os litígios dos bancos, né? Esse é um exemplo meio caricato, mas talvez a forma mais chocante. Se todo o sistema for pago por meio de impostos, nós estaremos financiando litígios de certos agentes econômicos, que usam mais o sistema do que outros, como está comprovado, né? E eles não vão ter incentivos para prevenir o litígio. Então, e outra coisa, eu não conheço nenhum outro sistema no mundo onde o sistema seja absolutamente gratuito. Todo o sistema seja gratuito. Então, eu acho que é uma utopia sempre bastante interessante, mas eu acho que isso não geraria um resultado bom para a sociedade, um acesso 100% gratuito. Não geraria porque nós conviveríamos com um sistema que na última instância seria insuportável. Felipe, até porque, Felipe, até porque pagando nós temos 90 milhões de processos, você imagina uma justiça gratuita completamente? Isso não tem pé nem cabeça. Não. Os que precisariam de justiça, efetivamente, teriam os processos julgados em 20 anos. Só um adendo. E realmente tem a questão da eficiência do sistema, né? Se o sistema, hoje o acesso à justiça, a preocupação do acesso à justiça que nós temos em Marcelo, não é nem mais com acessar, mas conseguir sair, né? Não é nem entrar no judiciário, mas sair do judiciário com a prestação jurisdicional. E a verdade foi muito bem colocada pela professora Luciana, se nós temos tempo, se nosso tempo é limitado, nós temos que eleger prioridades, né? Prioridades nesse... E a contribuição do interessado nisso, ele pode ajudar para estruturar melhor o sistema. Né? Aquele que se vale mais do sistema judicial, ele deve de alguma forma contribuir para que esse sistema se estruture melhor, né? Que é um problema que nós sempre enfrentamos de estruturação do Poder Judiciário. As custas são colocadas às vezes em oposição ao acesso à justiça e eu acho que essa visão está errada, né? Essa visão está errada. As custas são o viabilizador do acesso à justiça, um dos viabilizadores. Né? Eu não quero fugir muito do meu, já fugindo, né? Mas assim, basicamente
quais são os principais pontos que nós tivemos de dificuldade no projeto. Definir um conceito de custas. Cada lei tratava isso de uma forma, né? Então, nós acabamos elegendo a nomenclatura constitucional, e a partir dela estabelecendo custas como todos os valores devidos ao Estado e pela prestação jurisdicional, nos atos típicos do juiz, né? E, do outro lado, as despesas processuais, que seriam o reembolso de algumas despesas normalmente terceirizadas para a realização de atos do processo que acontecem em quantidades diferentes de cada processo, ainda que às vezes aconteçam em todos os processos. Então, as despesas de correio, por exemplo, seriam uma despesa processual. O principal critério para essa diferenciação é atos típicos e aquilo que é reembolsado daquilo que é específico. Separamos também algumas taxas de serventia, que são atos que são importantes, mas não são praticados, não são prestação jurisdicional em si, como, por exemplo, cópias, essas coisas. Então, a ideia do projeto era fazer uma distinção conceitual que, acredito eu, não tínhamos, né? Pelo menos as leis tratavam isso de formas distintas. O principal critério utilizado, que é um critério sempre sujeito a muitas críticas, que é o valor da causa, nós fizemos uma ampla pesquisa em diversos países do mundo, e em ou a maioria das legislações, de alguma forma, levava em conta o valor da causa para o cálculo das custas. Tem um relatório australiano que fala das questões dos benefícios econômicos, mas também no direito comparado é um critério bem sólido e um critério já secundado pela jurisprudência do Supremo, que fala da possibilidade das custas serem calculadas no valor da causa. E parte de uma presunção, que ela é uma presunção que nem sempre é verdadeira, mas que costuma, como todas as presunções, né, ela costuma corresponder, que é o fato de que litígios de maior valor, eles geram uma maior responsabilidade e são naturalmente mais complexos, porque geram advogados que vão ser mais aguerridos, combativos, e vão gerar mais incidentes, naturalmente tendem a gerar mais incidentes, essas coisas. E é muito engraçado porque todas as que criticam esse critério, eu lembro que esse é exatamente o critério pelo qual os honorários advocatícios são fixados, né? Os honorários advocatícios, o principal critério é o valor da causa, que mostra que essa presunção ela vale para as custas, como o que remunera o Estado, tem que valer também para o que remunera o advogado. Não faz muito sentido a gente dissociar isso. E o ministro Cueva colocou isso de uma forma muito bem colocada, a questão dos sunk costs. Para fugir disso, a gente tentou dividir melhor o pagamento das custas ao longo do processo, para evitar que o custo ficasse muito focado no ajuizamento da ação, que é o que se vê em muitas legislações estaduais, né? Então, a ideia era que isso fosse dividido de uma forma mais ao longo do processo, para que as pessoas tivessem mais incentivos para, olha, vamos parar aqui, vamos negociar, ao invés da gente ajuizar uma ação. E outro ponto que foi mencionado aqui, eu vou já finalizar, porque eu acabei me apaixonando demais aqui, o ponto é da conciliação, né? As custas, elas têm que, de alguma forma, incentivar a conciliação. E eu acho que um tema muito interessante dessa proposta é a ideia de criar um mecanismo de financiamento dos sejusques, né? Desses meios alternativos, os meios autocompositivos, e, de alguma forma, gerar um benefício para a pessoa que, antes de juizar a ação judicial, ela entre no sejusque. Como seria feito isso? Ela vai ter um desconto nas custas, esse valor que ela imagine, ela vai ter que pagar um mediador, isso de alguma forma vai ser revertido para abater o valor das custas. Porque a ideia é gerar incentivos econômicos para a pessoa para que isso não vire um processo, né? Minha posição pessoal sobre a audiência do 334, eu considero que eu partilho um pouco da preocupação do ministro, né? A pessoa ela vai para a audiência do 334, ela já contratou advogado, ela já tem uma contestação, e tudo que a gente quer, na verdade, é que esse litígio não fique judicializado. Então, a ideia é que isso aconteça antes do processo. Como a gente vai fazer isso? A gente vai incentivar para a pessoa, ela vai procurar o mecanismo de conciliação antes de ajuizar o processo, e ela vai ter um benefício com isso. Então, assim,
eu poderia me estender um pouco mais nas questões dos demais dispositivos, mas eu acho que os principais pontos que eu queria trazer aqui e fazer sempre essa interação que eu acho muito, muito válida nos debates aqui, eu agradeço novamente o desembargador Marcelo pelo convite, agradeço demais a todos os participantes e renovo novamente, falo que fui muito contente, uma experiência muito boa participar desse grupo. Uma pena que nós só tivemos uma pena que fomos tão eficientes e acabamos tão rápido, né? Bom, Felipe, muito obrigado. Eu acho que o Felipe traz para a gente um dos tópicos mais importantes, eu acho que é a possibilidade da parte não antecipar, não é, ministro, completamente as custas, porque isso me parece, de alguma maneira, injusto, porque ele acaba, com antecipação, de alguma maneira, enfraquecendo a posição do acordo posterior, né, da conciliação posterior, já paguei, então deixa, e aí não, esse anteprojeto, viu, desembargador Jamil, ele vai permitindo que, paulatinamente, a parte, então, arque com os atos processuais do futuro. Né? Ministro, nós começamos, para você ter uma ideia, começamos que às 7 horas, já estamos às 8h30, o senhor está cansado, todos nós, as pessoas que estão assistindo também a gente, né? Já está tarde, quinta-feira. Eu vou deixar a palavra com o Jamil para fazer algum questionamento e tudo, e depois, ministro, com o senhor, para fechar e dar o seu recado final. Jamil, a palavra é sua, depois você pode passar direto para o ministro. Eu só tenho a agradecer, desembargador Marcelo, em participar de tão seleto grupo aqui, discutindo um tema tão importante, um tema que exige coragem, determinação dos membros do CNJ para pacificar essa questão no país como um todo. Então, nós teremos um norte, quer dizer, vamos homogeneizar as custas judiciais, vamos evitar também o acesso temerário ao Poder Judiciário, quando falei, talvez, de elevação de valor ou de custo em relação ao acesso ao Judiciário, eu quis dizer ao ingresso temerário, porque, doutor Felipe, com a Constituição de 88, o acesso realmente, as portas se abriram, ficaram escancaradas, e é difícil hoje obter essa prestação jurisdicional, a dificuldade que temos, apesar do esforço hércules da magistratura nacional, principalmente nesse tempo de pandemia. Então, quero só agradecer a oportunidade de estar com vocês, renovar a confiança no nosso presidente da Andes. São temas relevantes que ele traz aqui aos tribunais, que eu represento aqui, os tribunais de justiça, também aos TRTs, à Justiça Federal, os tribunais regionais federais. Então, hoje nós estamos bem representados, temos uma entidade de classe atuante e que está ocupando o seu espaço no cenário nacional. Obrigado a todos e foi um prazer estar com os senhores. Muito obrigado, Jamil. Ministro, antes do senhor falar, vamos falar. Luciana, me dá 1 minuto para você, Luciana, para você fechar e seu raciocínio e agradecer. Eu queria somente agradecer, né? Como eu falei desde o começo, não só pelo evento de hoje à noite, muito boa a interação, estou também acompanhando aqui, né, no YouTube, mas de toda essa oportunidade que nós tivemos. Eu estou falando agora pela academia, né? Eu sou uma acadêmica full-time, da confiança do CNJ, né, da magistratura, né, falando pelos economistas também, que nos interessamos por estudo do direito. Assim, eu fico bastante emocionada de ter essa oportunidade, de participar, né, de uma experiência, né, de uma contribuição tão importante quanto essa, quanto foi desse grupo de trabalho do CNJ. Ministro, muito obrigado, Luciana, muito obrigado por ter aceito o convite. A palavra é sua, ministro, para a sua mensagem final. Só uma mensagem de agradecimento a todos os que participaram desse debate, a todo o grupo, particularmente ao desembargador Marcelo, que teve uma participação muito relevante, muito criativa ao longo de todo o processo e entusiasmada, né? Ele ia do Rio de Janeiro, quando era possível, né? Chegava lá atrasado, a gente reclamava, mas olha, não é pelo fato de você ser carioca que você precisa chegar atrasado, né? Mas ele estava sempre lá, ele colaborava muito com todas as propostas, os debates, e eles prosseguiram pelos grupos de WhatsApp. Então, isso foi muito estimulante, ver aquele verdadeiro entusiasmo, né? Aquele brilho nos olhos das pessoas debatendo temas normalmente considerados áridos.
Então, só isso já valeu todo esse tempo agradavelmente passado em bons debates no grupo. Eu tenho certeza que o Marcelo é um grande presidente da Andes, que vai dar prosseguimento a esse debate. Eu espero, fazendo propaganda, que amanhã também veja um evento da Associação dos Advogados a partir das 15 horas. E quem sabe a gente pense em outros, né, Marcelo, Luciana e Felipe, para divulgar essa ideia e fazer com que ela avance efetivamente e não fique no estágio que os outros projetos antigos ficaram. Exatamente, é essa. Bom, eu agradeço a todos. Amanhã estamos todos juntos, né, ministro? 15 horas. O desembargador Jamil também está convidado para assistir amanhã. O tema. E amanhã, ministro, acho que a gente vai ter muita pergunta lá difícil, mas a gente está preparado, né? Preparado. Felipe Viaro, muito obrigado, meu irmão. Luciana, muito obrigado. Jamil, ministro, muito obrigado. Desculpe tirar o senhor da posse do nosso querido amigo Humberto Martins, correndo desse jeito, mas isso mostra como o senhor abraçou esse projeto e vamos em frente. Muito boa noite a todos e os que estão nos assistindo também. Eu vou ser o último a sair da sala. Podem sair, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.